está sendo gravada. Eu vou usar um backup aqui de gravação, um segundo programa para gravar a tela e o áudio. E aí, se você tiver qualquer dúvida, qualquer momento, tá, ou intervenção que você queira fazer, manda um chat, por favor, que aí eu vou tirar o microfone do conector e a gente consegue conversar, tá bom? Bom, pessoal, ontem nós começamos a estudar os princípios da mecânica rotacional, que é o primeiro módulo da disciplina, e nós fizemos um estudo de cinemática, né? Nós caracterizamos as trajetórias mecânicas usadas para poder descrever a orientação da máquina elétrica, tá? Então, a gente viu, né, que dentro dos 6 graus de liberdade que um corpo precisa, um corpo rígido precisa para descrever sua posição e orientação, a máquina elétrica possui 5 restrições holonômicas, né, tendo então restado somente 1 grau de liberdade. Ela é construída com a liberdade de se rotacionar aqui em torno do seu eixo longitudinal. Então, as nossas análises cinemáticas e dinâmicas vão ser feitas em função desse grau de liberdade, desse possível movimento que a máquina pode desenvolver. E a gente vai controlar o deslocamento de corpos no espaço, igual aqui nesse exemplo do içamento que a gente fez ontem. A gente vai controlar esse movimento, ou qualquer outro que a gente queira, através do controle dessa variável de configuração da máquina, né, ou desse grau de liberdade da máquina, certo? Então, isso é uma síntese do que a gente viu ontem. A gente também representou os sinais mais rápidos possíveis, que são sintetizáveis para cada trajetória mecânica, e vimos que o sinal mais rápido de todos é o de aceleração angular, que pode ser sintetizado em degrau. A natureza nos permite que a gente consiga sintetizar degraus de aceleração. Os sinais mais rápidos de velocidade, então, possíveis são rampas, e os sinais mais rápidos possíveis de posição angular são parábolas. Ok? Então, quando a gente menciona em sinais mais rápidos possíveis, nós já damos uma noção, né, do que é possível comandar ao sistema. Foi até o que a gente representou aqui. A gente colocou o sistema mecatrônico, os possíveis sinais de entrada e a saída que o sistema vai oferecer. Então, não adianta exigir do sistema a síntese de sinais mais rápidos do que aqueles que a natureza nos permite sintetizar, tá? Não adianta, por exemplo, se comandar degraus de velocidade. Tá? A natureza nos proíbe de sintetizar degraus de velocidade mecânica. Então, não adianta pedir isso ao sistema mecatrônico, e caso se peça, há consequências. Possivelmente, alguma coisa vai estragar. Tá? Você vai ou queimar um componente do lado elétrico, ou quebrar alguma coisa do lado mecânico. E essa conclusão se estende a qualquer sistema armazenador de energia, ou a variáveis associadas a armazenamento de energia em qualquer sistema. Não adianta comandar a variação dessas variáveis em degrau, né? Então, vazão de fluido, não adianta tentar comandar em degrau, é impossível, e vai ter golpe de Ariete, né, ou pressões elevadas na rede do sistema hidráulico. Não adianta tentar frenar um carro, né, parar um carro, fazendo com que a sua velocidade varie em degrau, né, vai... Opa, Lucas, beleza. Isso, é o seguinte, Lucas, a gente combinou semana passada, tem 2 aulas, né? Não, foi uma aula lecionada na quarta e tem 2 na quinta, tá? Então, para a gente conseguir cobrir o material todo da disciplina, a gente está usando as aulas síncronas e assíncronas como aula de exposição,
e todas elas gravadas, tá? A de quarta-feira, foi ontem, estou olhando aqui no caderno que eu fiz a tabela, ela é às 18 horas, vai de 18 às 19 horas. E essa de quinta vai de 3 da tarde até 5 da tarde, mais ou menos. Tá? E aí você pode interromper a hora que você quiser, não tem problema não. Beleza. Bom, então, pessoal, né, vale essa conclusão que a gente expôs aqui aos sistemas mecatrônicos, né, a ponta de um eixo mecânico rotativo, ela se estende a outros elementos que armazenam energia, outros sinais associados ao armazenamento de energia. Tá? Não adianta tentar variar a corrente de um indutor integral, não adianta tentar variar a tensão de um capacitor integral, ou não adianta tentar variar a altura de um corpo em içamento integral, né, que está associado à energia potencial gravitacional. Não adianta tentar deformar uma mola ou um sistema elástico em degrau. Tá? Não tem jeito. Ou seja, a energia do corpo vai variar gradualmente e não em degrau. Certo? Bom, hoje eu queria trabalhar um pouco com vocês na parte de dinâmica dos sistemas mecânicos rotativos tracionados por máquinas elétricas. A dinâmica, né, o estudo de dinâmica nos mostra como a gente promove a variação da energia de um sistema. Então, a parte de cinemática, a gente descreve o movimento, a parte de dinâmica, a gente aprende como variar a energia do movimento, certo? E para que a gente possa aprender melhor sobre a dinâmica do eixo mecânico da máquina, a gente precisa, inicialmente, entender como é feita a atuação sobre esse eixo mecânico. E essa atuação, ela é traduzida em uma variável chamada torque, ou momento. Né? Então eu queria falar um pouquinho com vocês dos torques envolvidos em um sistema mecânico rotativo, né? No caso uma máquina elétrica. Bom, a máquina elétrica rotativa, ela desenvolve, ou tem um passo antes disso, né? O eixo mecânico de uma máquina elétrica é atuado, ele recebe esforços de diversos agentes. Então, a gente vai inicialmente caracterizar esses agentes. Né? Quem atua sobre o eixo mecânico da máquina elétrica? Vai ser a primeira pergunta que a gente vai responder. Então, se a gente colocar aqui o nosso sistema mecatrônico, vou colocar aqui o estator da máquina, o rotor dela, vai ser essa peça laranja aqui. Aqui vai estar representado o nosso eixo de rotação. Né, esse eixo rotativo ele é conectado à estrutura estática por rolamentos e mancais. Vamos colocar aqui o rolamento.
a gente vai ter um acoplamento qualquer e ele vai, então, se conectar ao eixo mecânico do nosso manipulador mecânico, né, ou do nosso sistema mecânico e da carga útil do cliente. Tá? Se for um içamento, por exemplo, a gente teria aqui, né, como parte constituinte do sistema mecânico um dromo, que vai converter movimento de rotação da máquina em movimento de translação, que é o movimento demandado pela carga do cliente. Aqui tem um cabo de aço, aqui vai estar a peça útil do cliente sendo içada. Bom, então a gente vai descrever aqui os agentes que tentam promover rotação em torno desse eixo aqui, ó, no espaço, dessa linha aqui no espaço, tá? E existem vários agentes aqui. Cada um vai imprimir a sua intenção, a sua vontade de fazer o eixo rotacionar. Essa vontade, ela é chamada na mecânica de torque. Então a gente vai ter um primeiro torque, que é o torque da máquina elétrica. O torque da máquina elétrica é desenvolvido por um fenômeno eletromagnético, que é a atração de ímãs na máquina. E aí a gente vai chamar esse torque de torque eletromagnético. É o torque que a máquina desenvolve no eixo. Tá? Nós teremos também o torque da carga útil do cliente. Né? Então, a carga útil, aqui nesse exemplo, é essa massa sendo içada, né? Essa massa, ela possui uma força-peso, tá? Digamos que a superfície do planeta está aqui, ó. E se a gente multiplicar essa força-peso pelo raio do dromo, a gente vai ter o torque, a vontade da carga de fazer o eixo rotacionar, né? Inclusive, essa vontade, ela vai se manifestar nessa direção aqui, ó, nesse sentido de rotação. Tá? Esse torque da carga útil do cliente a gente vai chamar de TL. A literatura toda usa essa designação, né, e esse L remete a load, carga, certo? Então a gente também vai ter esse outro agente atuando no eixo, promovendo a sua intenção de rotação. Esses são os dois principais agentes que atuam sobre o eixo. Existem outros agentes que desenvolvem torques de amplitudes menores, né, que a gente também vai pontuar aqui. Um deles é o conjunto de mancais e rolamentos, né, você tem um torque frenante. Então, o mancal e o rolamento conectam a peça rotativa, que é essa peça laranja, na estrutura estática, né, e ele tenta operar com atrito zero, mas ele não consegue, sempre tem algum atrito, né, e esse torque, então, ele é um torque que tende a frenar o movimento,
Vou chamar aqui de TB, tá? Torque de atrito viscoso de mancais e rolamentos. E existem também torques associados aqui à ventilação da máquina, tá? Então, a gente geralmente instala aqui na segunda ponta de eixo um ventilador, né? A máquina pode ser autoventilada, quer dizer, tem um ventilador aqui nessa ponta de eixo, ou ela pode ter ventilação forçada, que é quando a gente coloca um outro motor com outro ventilador próximo à máquina principal, tá? E aí, pessoal, a gente vai observar aqui, né, que a ação desse ventilador vai se configurar pela inserção, né, de vento na máquina, tanto pela carcaça externa quanto pelo interior da máquina, né? E aí a gente vai perceber, então, um torque frenante do vento, né? Nós vamos tentar mover o corpo laranja, que é o rotor da máquina, em um fluido, que é o vento. Toda vez que a gente tenta mover algum corpo em um fluido, esse fluido oferece resistência ao movimento, tá? Então a gente também vai perceber aqui um torque frenante aqui do vento, tá? Então esses são os principais torques envolvidos na dinâmica da máquina elétrica rotativa. Bom, na física, quando a gente aprende sobre o conceito de torque, a gente representa, né, a gente aprende que a representação do torque, ela se dá através de um vetor, não é? Então você descreve essa intenção que um agente impõe a um conjunto rotativo, essa vontade que um determinado agente impõe ao conjunto rotativo, através de um vetor que é alinhado com a linha do espaço, né, sobre o qual essa intenção de rotação se manifesta. Toda vez que você rotaciona um corpo, né, você tem que caracterizar uma linha no espaço, uma direção do espaço, a qual essa rotação é feita, tá? E aí o torque é um vetor descrito na direção dessa linha de rotação. No caso da máquina elétrica, é essa linha central longitudinal. Então a gente representaria o torque eletromagnético, por exemplo, assim, ó. Tá, como um vetor. Deixa eu escrever ele maior. Né? De tal forma que se você coloca o seu polegar na direção do vetor torque, os seus outros dedos te mostram a intenção de rotação daquele torque. Tá? Bom, no caso da máquina elétrica, ela só possui um grau de liberdade, né, e é construída para que os torques sejam sempre desenvolvidos na direção desse eixo longitudinal. Tá? Então, a gente vai omitir a notação vetorial por conta disso. Tá? A direção do torque é sempre nessa linha. Então, a gente vai, ao invés de representar um vetor, a gente vai colocar essa setinha curva aqui, ó, né, representando o sentido para o qual nós mediremos o torque com valor positivo. Então, se em um dado momento a máquina elétrica está promovendo torque com esse sentido aqui, ó, eu vou desenhar de novo, que o desenho ali está carregado, que é o sentido de subida do dromo não, da peça, né, de enrolamento do cabo de aço. Então a gente vai dizer que qualquer torque nesse sentido terá valor positivo. Tá? Então, quando a gente marcar nas nossas aulas essa setinha curva aqui e designar aqui um torque qualquer a ela, a gente vai estar se referindo ao sentido para o qual aquele torque vai ter sinal matemático positivo.
ok? Então, no caso aqui do nosso desenho, um sistema de içamento, ele pode fazer com que a carga suba ou desça. Tá? E aí a gente está dizendo aqui o seguinte, se a intenção de rotação da máquina elétrica for, né, no sentido de subida, o torque vai ser maior que zero. Se a intenção de rotação da máquina for para que a carga desça, a gente vai representar o seu torque eletromagnético com sinal matemático negativo. Tá bom? Então essa aqui vai ser a representação que a gente vai usar nas aulas, e muitos artigos científicos e livros usam dessa mesma notação. Tá? Bom, a máquina elétrica, pessoal, eu mencionei bastante sobre o torque que ela desenvolve, né? E eu queria falar um pouquinho do mecanismo de desenvolvimento desse torque. Esse mecanismo ele vai ser sucessivamente refinado nas nossas aulas. Nós vamos melhorar cada vez mais a representação, o entendimento dele. Tá? Mas é importante que a gente já tenha uma ideia inicial de como ele se manifesta. Tá? Então, uma máquina elétrica, ela desenvolve torque, ela desenvolve a sua intenção de rotação em um eixo através da atração de ímãs. Tá? Então, de alguma forma, a gente vai ter ímãs aqui no rotor, tá? Ou você pode ter ímãs permanentes, ou seja, materiais que se comportam como ímã, ou você pode criar um eletroímã no rotor. Tá? De toda forma, é necessário que exista um ímã. Né? E aí, de acordo com o projeto da máquina, você vai ter vários polos para esse ímã. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente poderia ter um polo norte, um polo sul, depois outro polo norte, outro polo sul. Né? Esses ímãs, então, do rotor vão interagir com um outro ímã que é sintetizado no estator. Então, na peça do estator, existe uma forma de se construir bobinas e uma forma de se alimentar essas bobinas, que a gente vai ver no terceiro módulo dessa disciplina, que leva à síntese de um ímã. Tá? Então, esse ímã ele vai se distribuir na periferia da máquina, do jeito que eu vou desenhar aqui. Deixa eu ver uma cor. Então, você vai ter aqui, ó, um polo norte e um polo sul, criado aqui no estator da máquina. Tá? E esse polo norte e polo sul ele vai se distribuir aqui em toda a extensão da máquina. Tá? Aqui eu vou representar esse ímã da máquina na disciplina como essa onda, tá? Porque efetivamente é assim mesmo que ele se distribui. Né? Você vai ter um conjunto de linhas de campo magnético aqui, ó, saindo da máquina, né? Ou se a gente olhar a direção radial do cilindro da máquina, você vai ter um conjunto de linhas de campo do centro da máquina para fora do cilindro. A gente vai chamar esse conjunto de linhas de campo agrupadas, né, como sendo o polo norte do ímã. E vai ter um conjunto de linhas de campo voltando. Tá? Sempre que você tem um polo norte, existe um sul também. Tá? Não existe um monopolo magnético. Sempre que se tem um norte, também vai existir um polo sul. Isso é até manifestado numa das leis básicas da natureza, chamada quarta lei de Maxwell. A gente vai ver também no segundo módulo da disciplina. Então, aqui a gente vai ter o polo sul desse ímã. Tá? E aí, pela atração,
entre o ímã do rotor e o ímã do estator, a gente vai desenvolver o torque eletromagnético. Tá? Então, esse é o princípio básico de síntese de torque. Tá? Inclusive, se a gente pegar uma máquina elétrica rotativa e fizer um corte de seção transversal, por exemplo, a gente olhasse essa máquina aqui de frente, né, a gente vai perceber, né, aqui o polo norte e sul do ímã do estator, e a gente vai ter também o polo norte e sul do ímã do rotor. Tá? No caso de máquinas rotativas, por exemplo, se você tiver montada a máquina com ímã permanente aqui no rotor, ó, esse ímã gira, rotaciona junto com a peça do rotor. Tá? Então você vai ter um ímã girante, ele vai rotacionar. Tá? Junto com a peça, aqui está o eixo mecânico, né? E ele rotaciona. Tá? Para que exista torque, o polo norte não pode atracar com o polo sul. A gente tem que manter aqui uma separação entre eles, né? Uma certa posição angular entre eles. Então, o ímã do estator também vai ter que girar no espaço. Tá? Isso, inclusive, é a motivação do terceiro módulo da disciplina, que trata de campos girantes em máquinas elétricas rotativas. Tá? Então, a gente vai ver uma forma. Por enquanto, eu estou só contando um milagre, depois a gente vai contar o santo. Né? Então, a gente vai ver uma forma de construir a máquina e alimentá-la de tal forma a conseguir criar um ímã que gira na periferia dela. E essa é uma condição fundamental para que a máquina desenvolva torque. Tá? Inclusive, a orientação relativa desses dois ímãs vai nos dizer qual que é a orientação do torque eletromagnético que a máquina desenvolve. Né? Então, considerando que o eixo mecânico está aqui, saindo do plano da nossa tela, se a gente tivesse orientação entre o ímã do estator e o ímã do rotor, né, ou seja, os dois estão girando em sentido anti-horário, e o ímã do estator está adiantado com relação ao ímã do rotor. Tá? Então, a gente vai ter torque nesse sentido aqui. Ó. Da mesma forma, né, se a gente alimentasse a máquina de uma outra forma e o ímã do estator tivesse para cá, ó, também girando em sentido anti-horário, só que atrasado com relação ao ímã do rotor, que é o verde. Né? Então, a gente marcar uma linha no espaço aqui, o polo norte do ímã do rotor passa nessa linha antes do polo norte do ímã do estator. Tá? Então, ou seja, os dois ímãs aqui, né, mostram que o ímã do rotor está adiantado com relação ao do estator. Então, a gente inverteu a orientação entre eles. O primeiro desenho, o ímã do estator era adiantado com relação ao rotor, agora o ímã do estator é atrasado com relação ao rotor. E se essa condição se verifica, a gente inverte o sentido do torque. A máquina passa a desenvolver torque eletromagnético nesse outro sentido aqui. Tá? E isso, para a máquina elétrica, é transparente. Tá? Ela opera com torque nos dois sentidos, e com velocidade também nos dois sentidos. Tá? Onde a gente fala que a máquina elétrica é um equipamento de 4 quadrantes. Ela pode operar, se a gente for desenhar aqui um gráfico, ô Lucas, pode haver repulsão. O que acontece? Vai existir uma região de sombreamento entre esses
polos magnéticos, né, do ímã azul com o ímã verde, tá? E aí, parte das linhas de campo vão estar promovendo atração, a outra parte vai estar promovendo repulsão. O efeito preponderante vai ditar se a força é atrativa ou repulsiva. Tá? Então, se a gente colocar uma região de sombreamento com muito polo norte do rotor, se a gente tiver uma condição de operação com muito polo norte do rotor sobrepondo muito polo norte do estator, o efeito preponderante é de repulsão. Se a gente colocar ou se a gente observar em um dado instante uma região de muito polo sul do estator sobrepondo, né, muito polo norte do rotor, o efeito preponderante é de atração. Então, pode ter os dois, tá? E aí a gente vai aprender como alimentar a máquina para se conseguir dela o efeito que a gente queira em um dado instante, tá? Isso se chama controle por orientação de campo. A gente orienta o campo no espaço, coloca ele ali dentro do círculo da máquina, na posição que a gente precise, para que ela desenvolva um determinado torque para nós. Entendeu? Bom, então, pessoal, beleza. Então, a máquina elétrica, ela pode operar, a gente fala que ela é uma máquina apta a operar em 4 quadrantes, tá? Se eu desenhar aqui a curva de torque por velocidade dela, você consegue fazer com que ela opere com torque positivo e velocidade mecânica positiva, ou torque positivo e velocidade mecânica negativa, ou torque negativo e velocidade mecânica negativa, ou torque negativo e velocidade mecânica positiva. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco, né, vai ter um módulo aqui que a gente vai tratar de potência e energia em máquinas elétricas, e a gente então vai até mostrar o seguinte, ó, quando o sinal do torque é diferente, o sinal matemático do torque em um instante é diferente do sinal matemático da velocidade, ela opera frenando. Tá? E quando o torque e a velocidade têm o mesmo sinal matemático, ela opera em modo motor. Tá? Então, a gente vai ver o que é isso, mas já fazendo aqui uma certa interseção dos assuntos, que é difícil separar eles certinho. Eu até tento aqui, mas eles se fundem um pouquinho. São mais próximos de uma sopa do que de uma salada. Tá? Mas para entendimento, né, para o nosso primeiro contato, fica mais fácil, né, tratá-los como uma salada, cada pedacinho separadinho, e aí a gente vai juntando. E aqui então a gente vai mostrar, né, que essa possibilidade, né, de operar em 4 quadrantes classifica a máquina a inverter o fluxo de potência no eixo. Então você pode ter potência injetada no eixo, a máquina injetando, colocando potência no eixo ou removendo potência do eixo. Né? Então ela vai injetar potência aqui no primeiro e no terceiro quadrante, e ela vai remover potência do eixo no segundo ou no quarto quadrantes. Né? Até por isso que ela é tão usada, né, em veículos elétricos. A mesma máquina que serve para tracionar o veículo serve também para frenar. Né? E quando ela frena, ela pega a energia cinética do veículo e carrega num banco de baterias. Aí, num próximo momento que você quiser acelerar o carro, você não precisa consumir a energia daquela aceleração toda do combustível fóssil. Você pode usar integralmente, ou você pode atender aquela demanda energética integralmente a partir da energia que você armazenou na bateria da última frenagem, ou você pode atender parcialmente a demanda de energia daquela aceleração com a energia que estava na bateria, né, que foi guardada na bateria na última frenagem.
né? Então, em ambos os casos, você vai economizar combustível fóssil. Tá? Bom, é comum também, eu até comecei aqui a expor nem expor, a gente começou a analisar, né, o comportamento da máquina pela sua curva torque por velocidade. E essa forma de análise é muito comum na literatura técnica mundial. Então, quando as pessoas vendem um equipamento que opera, né, em regime de rotação, é comum que ela descreva o equipamento através da sua característica torque por velocidade. Então, eu queria apresentar essa característica para vocês, para a gente já começar a ficar familiarizado com ela, e eu queria desenhar com vocês algumas características de torque que a gente encontra em equipamentos comuns da mecatrônica, em sistemas rotativos comuns. Bom, tá, aqui eu vou colocar torque, não vou particularizar o torque eletromagnético ainda no eixo Y, porque a gente vai colocar torques de cargas e de algumas máquinas de tração. Tá? Então, os torques das máquinas de tração, máquinas elétricas ou máquinas a combustão interna, eles vão ser desenvolvidos de acordo com a tecnologia construtiva de cada máquina. Tá? Existe uma vasta gama de máquinas elétricas com diferentes tecnologias construtivas, resultando em diferentes curvas de torque por velocidade. Tá? Então, a máquina elétrica mais usada mundialmente é a máquina de indução trifásica, que é até o objetivo desse curso, né, o equipamento-alvo dessa disciplina. Então, a máquina de indução trifásica, ela desenvolve torque segundo essa curva aqui, ó, curva clássica de torque da máquina de indução trifásica. Tá? A curva de torque te diz qual que é o torque que a máquina desenvolve em cada velocidade de operação. Então, se você quiser operar nessa velocidade aqui, ela vai desenvolver esse nível de torque aqui, ó. Tá? Então, é isso que a curva de torque por velocidade está nos mostrando. Tá? Então, nela você vai ver uma série de características, né? Você vai ver qual que é o torque de partida, qual que é o torque máximo que ela desenvolve, em qual velocidade ela desenvolve torque zero. A gente vai ver depois em qual região ela opera de maneira estável, você consegue extrair também pela curva de torque. Tá? Em que velocidades o torque da máquina é maior do que o torque de uma determinada carga. Então, tem uma série de informações úteis que a gente pode extrair na curva da máquina. Tá? Então, aqui, essa seria a característica de torque e velocidade para a máquina de indução trifásica. Então, vou colocar aqui uma simplificação no nome, tá? Um código, só para não carregar o desenho. Tem outras máquinas elétricas, por exemplo, a máquina de corrente contínua, excitação independente. A curva de torque por velocidade dela é assim, ó. Tá? Quase plana, né? Em ampla faixa de velocidades. Tá? Não é quase plana, né? Ela tem esse decaimento aqui. Mas ela tem uma variação menos acentuada do que a da máquina de indução trifásica. A máquina de corrente contínua, excitação independente. A gente vai deduzir o modelo dessa máquina no curso de integração de sistemas, e aí vamos chegar a essa curva. Tá? Tem uma máquina chamada máquina de corrente contínua também, só que com excitação em série. Então eles colocam o circuito do rotor, que produz esse ímã, em série com o circuito do estator, que produz esse ímã. Conexão elétrica em série. Tá? E aí ela opera
com uma curva de torque por velocidade que é hiperbólica acima. Tá? Muito usada em locomotiva, para tração de locomotiva. Excitação séria. Tá? Por que ela é adequada para locomotivas? Porque quando a locomotiva começa a subir um morro e o torque da gravidade faz com que ela frene, né, com a velocidade reduza, o torque eletromagnético da máquina começa a explodir. Né? E quando a máquina está no plano, né, que você não tem um torque da gravidade tão alto, você vai operar com velocidades mais altas, porém com torques mais baixos. Aí você não tem tanta capacidade de aceleração, o que é até seguro com a locomotiva. Tá? E com essa característica a gente tem uma máquina adequada a atender diferentes pontos do trajeto de deslocamento da locomotiva. Quando ela está subindo morros, a gente sim admite velocidades altas e nós precisamos de torques altíssimos. E quando ela está no plano, a gente vai ter velocidades mais altas e a gente admite torques mais baixos. Tá? Não precisa rejeitar o efeito da gravidade no plano, né? Não é tão pronunciado quanto na subida de um morro. Tá? Então essa seria também a curva de torque eletromagnético por velocidade de uma máquina elétrica. Tá? No caso de veículos, por exemplo, né, você vai, por exemplo, pegar uma máquina a combustão interna. Tá? No caso da máquina a combustão interna, tá, a curva de torque por velocidade, ela tem essa característica aqui, ó. Para cada abertura de borboleta, a borboleta é um componente mecânico onde você regula a mistura, né, a riqueza da mistura de combustível com ar, para poder ter a combustão. Então você vai aumentando a abertura da borboleta, a cada velocidade a máquina vai te apresentar um torque cada vez maior, até chegar a um topo. Tá? Então essa aqui seria a característica torque-velocidade de uma máquina de combustão interna. Tá? Se você colocar uma turbina operando junto com o motor, né, igual a gente vê aqui em alguns carros, né, um motor turbo diesel ou motor a gasolina com turbina, né, eles conseguem criar a curva de torque plano. Então a turbina ela aproveita da energia presente no gás de escapamento, ou seja, aquela energia a ser perdida, ela aproveita um pouquinho daquela energia para aumentar a pressurização do ar dentro da câmara de explosão do motor. E aí, quando a turbina faz isso, você consegue um efeito de torque por velocidade do conjunto motor-turbina, que é a curva de torque plano. Que é isso aqui, ó. Tá? A gente chama de torque plano porque em ampla faixa de velocidades o torque é quase constante. Tá? E aí a gente observa no veículo uma característica muito interessante, que é o aumento na capacidade de retomada dele. Né? Então, no caso, carros que não têm a turbina, quando você frena o carro por um motivo qualquer, né, está operando aqui com velocidades baixas, ele também desenvolve um torque mais baixo. Né? E aí você gasta muito tempo para fazer com que o carro opere novamente em velocidade mais alta. Porque para ele voltar à velocidade mais alta, ele precisaria de muito torque para acelerar. Né? Conforme a segunda lei de Newton nos ensina. Nós também vamos estudar um pouquinho dela aqui. Só que nós estaremos operando o veículo exatamente na região que ele entrega menos torque. Tá? Então o carro, você frenou, perdeu velocidade, ele vai ter pouco torque
para conseguir voltar para a velocidade de cruzeiro que você tinha antes da frenagem. Então, a retomada é demorada, né? No caso de máquinas turbodiesel, né, ou turbo gasolina, ou seja, com turbina, você tem a curva de torque plano. Então, você pode se valer disso, né, para conseguir o torque de pico já a baixas velocidades. Você já tem muito torque a baixa rotação. Você frena o carro, se você quiser voltar rapidamente à sua velocidade de cruzeiro, é só acelerar e você já tem o torque pleno, já a baixa rotação. Ok? Então, essa seria uma outra característica de torque e velocidade. E aqui tem uma análise, né? Ou seja, como você pega uma curva dessa e começa a raciocinar sobre o que esperar do conjunto de tração em função da aplicação que você, ou a qual você pretende empregá-lo. Tá? Bom, e aí, para qualquer máquina elétrica, né, você é capaz de traçar essas características, da mesma forma que você pode traçar as características de torque por velocidade para cargas mecânicas. Então, vou desenhar aqui numa curva separada para não carregar o desenho. Então, aqui, já que a gente está separando, eu vou particularizar os eixos, tá? Então, aqui nós vamos colocar características de cargas, e aqui nesse outro gráfico, né, foram características de torque eletromagnético ou torques de máquinas a combustão interna, de elementos de tração, tá? Bom, pessoal, no caso de cargas, a gente vai ver também uma vasta gama, né, de formas de onda para as características de carga. Eu vou começar aqui com uma que é bem fácil de enxergar, né, que é o torque de cargas gravitacionais. Né? Então, se a gente observar aqui um dromo de um sistema de içamento, tá, com essa vista lateral, a gente vai ter aqui a carga útil do cliente, né, com a atração do planeta. Então você vai ter uma força-peso, e o dromo vai ter um determinado raio, tá? Então, essa força-peso ela vai ser transmitida aqui, né, para a corda, e a gente vai observar aqui um efeito de rotação dessa carga que é para cá, em sentido anti-horário. Ou seja, o planeta está tentando fazer esse conjunto girar nesse sentido anti-horário aqui. Tá? E esse torque de carga vai ser igual à força que é impressa ao dromo nesse ponto, né, que é igual à força-peso, vezes o raio do dromo. Observa que esse torque de carga não depende da velocidade de operação. Você pode estar com isso aqui, com esse conjunto, a 10 RPM ou a 1000 nesse sentido, ou a 2000 RPM nesse outro sentido, que o torque de carga não muda, ele é constante. Então, cargas gravitacionais, corpos que a gente movimenta contra o campo gravitacional, então na direção do campo gravitacional, eles configuram cargas constantes. Tá? São torques de carga que não dependem da velocidade mecânica. Né? Então aqui entram os içamentos, né, que promovem movimento na vertical, ou os sistemas transportadores, as correias transportadoras que promovam o movimento também inclinado. Observa que se a gente tiver um movimento de transporte de um corpo aqui nessa direção inclinada, tá? Tipo aqui, ó, o que vai acontecer?
Vou esticar aqui um pouquinho essa linha. A gente vai ter a carga útil do cliente aqui, digamos seja uma pilha de minério ou de grãos, tá? Com uma determinada massa. Você vai ter a força peso aqui, né? Você vai ter que tracionar essa força peso aqui no ponto de contato da correia com os roletes da nossa mesa de rolos ou da nossa correia transportadora, tá? Então, para esse corpo se deslocar para cá, por exemplo, né, a gente vai ter que fazer sobre a correia uma força maior parte do tempo nesse sentido. Por ação e reação, a correia vai fazer uma força contrária no rolete, para cá, né? Essa força no rolete vezes o raio dele vai nos dar o torque que essa massa exerce aqui no rolete, tá? O eixo de rotação do rolete vai ser esse aqui, ó, saindo do plano da nossa tela, né? E essa força aqui, então, que é a força que caracteriza, ou que é envolvida no cálculo do torque, ela vai ser dada em função do peso da massa içada e da inclinação da correia. Então, nós vamos ter aqui, digamos que a gente marque aqui o nível plano, né? E a gente vai ter um ângulo qualquer de inclinação, θ, né? E aqui, então, a gente vai ter, traçando aqui um paralelo, esse mesmo θ aqui, né? E essa componente do peso aqui nessa direção, né, vai ser igual a P seno θ, tá? Aqui, ó. Então, esse ângulo θ está aqui é o complementar de θ, aqui é θ de novo. Então, essa projeção aqui é P cosseno θ, e essa aqui para baixo é P seno θ, tá? E aí, essa força que a gravidade impõe, né, que o planeta impõe sobre essa pilha, vai ter que ser rejeitada pela força que a correia impõe sobre a pilha, que é essa força F aqui, ó. Logo, quando a velocidade for constante, o F vai ser igual a P seno θ, e o torque de carga, então, vai ser P seno θ vezes o raio do rolete, né? Observamos também aqui que esse torque de carga não depende da velocidade angular do rolete, né, que é tracionado por uma máquina elétrica, com certeza, né? Então, esse conjunto pode ter uma velocidade angular aqui de 10 RPM, de 500 RPM, ou pode estar rotacionando, descendo que seja, tá? 1000 RPM, desculpa, aqui subindo, né? 1000 RPM, 2000 RPM, não importa. O torque imposto pela gravidade, que é o nosso elemento de carga aqui, sobre a massa içada, é sempre o mesmo, tá? Que é igual, então, ou seja, a curva de torque de carga por velocidade desse sistema de içamento é igual ao do içamento com movimento na vertical, tá? Que é uma curva de torque de carga constante. Ok? Bom, o torque de bombas, né, também ele é bombeio, né, de fluidos, bombas, exaustores, compressores, né, são aplicações que demandam
muito das nossas soluções mecatrônicas, tá? E a curva de torque por velocidade desse tipo de sistema, ela é quadrática, tá? Então, a baixas rotações, né, o fluido não impõe um torque de carga muito alto, só que se a gente começa a operar com rotações maiores, o torque de carga começa a explodir, né, fica altíssimo. Então vai ser um torque de carga que é uma constante vezes o quadrado da velocidade mecânica. Tá? Nesse caso aqui a gente está falando, deixa eu escrever aqui embaixo, de bombas ventiladores, exaustores. Tá? Aqui a gente está falando de cargas gravitacionais, içamentos. Tá? A gente também pode caracterizar o torque de rolamentos e mancais, são torques proporcionais à velocidade, tá? São características B vezes ômega. Tá? Então são... Eu passei bem no mesmo ponto aqui, deixa eu só melhorar o desenho, só um minutinho, para não ter essa superposição. Tá, então aqui são torques de rolamentos e mancais, tá? Caracterizados por uma constante vezes a velocidade mecânica, tá? Aqui é só uma constante, os torques gravitacionais, e tem os torques de atrito coulombiano também, para começar o movimento, tá? Então, você vai ver que se você tentar começar a rotação de um motor, né, ele vai ter um torque que cresce com a velocidade nula, de repente, ele cai de uma vez, tá? Esse é até o início aqui da curva de mancais e rolamentos, aí ele começa a operar com essa característica constante aqui. Tá? Então, esse primeiro comportamento, ele marca, né, ou ele é explicado por atrito coulombiano estático, igual a gente vê na física, né? Para começar o movimento tem um atrito estático, na hora que ele entra em movimento, o atrito cai e a gente consegue deslocar o corpo com um atrito dinâmico, que é mais baixo do que o estático. Ok? Então, essa é uma outra forma um outro formato de torques de cargas, tá? O atrito coulombiano estático. E tem algumas aplicações mecatrônicas que vários desses componentes aparecem, né, como torques de carga. Por exemplo, um veículo, tá? Então, quando você está com um carro, né, se você estiver trafegando, que é muito comum aqui em Minas, né, você está trafegando em uma via inclinada. Então, você tem, ao mesmo tempo, torque gravitacional, né, o veículo está se movendo contra o vento, então existe um arraste aerodinâmico do vento. Então, você tem uma característica de carga quadrática, tá, pelo arraste aerodinâmico do vento, né, até, inclusive,
variando com o quadrado da velocidade angular, né, o que já nos dá uma conclusão que é o seguinte: não tem carro econômico a 120 por hora. Tá? Você vai ter, para conseguir vencer o esforço restritivo de movimento do vento, você vai ter que desenvolver muito torque a muita velocidade. Torque vezes velocidade dá potência. Então você tem que ter muita potência, e essa potência vai ser disponibilizada pelo tanque de combustível. Então, né, muito consumo. Tá? Então, num carro em movimento, você vai ter, ao mesmo tempo, né, torque gravitacional, torque quadrático pelo movimento, né, contra o vento, né, vai ter torque de rolamento no contato do pneu com o solo, tá? E vai ter torque de atrito dos rolamentos, né? O carro ele tem várias peças rotativas, né? Vários eixos rotativos que se apoiam em rolamentos e mancais. Cada um deles vai oferecer o seu torque resistivo, né? Não é à toa, inclusive, que quando o carro está zero, o pessoal fala que vai amaciar o carro, né? Amaciar o carro é rodar com o carro, né, seus primeiros quilômetros, para poder colocar os rolamentos na condição de condição nominal de trabalho, né? Então, eles precisam que você os utilize um pouquinho para que eles possam reduzir o seu atrito. Tá? Eles reduzem, mas não anulam. Então, depois, enquanto você estiver com o carro, né, estiver usando o carro, sempre vai ter atrito de rolamentos. Tá? Então, enfim, tem aplicações onde a gente vai ver várias dessas características em conjunto, né, compondo o torque de carga total que é enxergado pelo sistema de tração. Tá? Bom, tem uma coisa, pessoal, aqui que eu mencionei diversas vezes na condução dessas explicações e dessas análises, que foi a palavra intenção. Não sei se vocês repararam, né, na conversa eu falei várias vezes, olha, a máquina elétrica rotativa vai impor a sua intenção de rotação, a sua vontade de fazer o eixo rotacionar, né? A carga também, ela vai impor a sua intenção de rotação, a sua vontade que o eixo rotacione de uma determinada maneira, né? E por que eu usei essa palavra intenção, ou vontade de fazer rotacionar? Porque essa ação de rotação que cada atuador impõe ao eixo, ela não vai ser configurada do jeito que o atuador quer. Né? O eixo vai rotacionar, na verdade, por um efeito conjunto dos torques de todos os atuadores. Tá? Então, se a máquina elétrica tivesse sozinha, fosse a única a atuar no eixo, ela gostaria que o eixo rotacionasse segundo esse efeito aqui, né, do seu torque eletromagnético. Só que ela não está sozinha no eixo, existe também a carga. Né? E se a carga estivesse sozinha, ela gostaria que o eixo rotacionasse segundo o efeito do seu torque de carga. Mas ela não está sozinha. Né? Tem a máquina, tem os rolamentos. Né? Então, como que a gente avalia o efeito conjunto de todos esses atuadores para conseguir caracterizar o movimento que o eixo realmente vai adquirir? Né? A gente consegue fazer isso através dos modelos dinâmicos do conjunto rotativo, né, que é o que a gente aprende nas disciplinas de física, né, no início do curso, no ciclo básico, e nas disciplinas de mecânica, tá, especialmente dinâmica. Né? E o modelo que nos ensina como que vai ser como o eixo vai rotacionar de acordo com o balanço entre as ações dos diversos atuadores, é a segunda lei de Newton, que a gente vai estudar agora.
Então, a segunda lei de Newton nos fala o seguinte, que se a gente tiver um conjunto de agentes externos atuando sobre um eixo, né, cada um desenvolvendo o seu torque, o balanço entre esses torques vai nos dizer qual é o torque de aceleração da máquina. Então, se a gente somar os torques dos diversos agentes presentes no eixo, o resultado vai ser igual ao momento de inércia daquele eixo vezes a aceleração angular do eixo. No caso dos sistemas mecatrônicos tracionados por máquinas elétricas rotativas, o torque, né, dos diversos agentes, seja da máquina elétrica, ou da carga, ou do rolamento, ou do vento, né, esses torques todos são desenvolvidos em uma mesma direção, que é essa linha aqui, ó, no sentido longitudinal. Tá? Então a gente não precisa descrever essa dinâmica com vetores. Tá? A gente pode descrever com variáveis escalares, porque são vetores todos alinhados numa mesma direção. Então, a gente, né, particularizando essa lei para o caso da máquina elétrica rotativa, a gente pode dizer que a somatória dos torques no eixo da máquina vai ser igual ao torque de aceleração. Esse torque de aceleração vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular da máquina, né, que é a derivada da velocidade angular. Tá? Quais são os torques que atuam? Geralmente o torque eletromagnético, o torque da carga, o torque frenante de rolamentos e mancais e o torque do vento. O torque de ventilação, geralmente ele é baixinho. Então, em muitas das nossas análises, nós consideraremos esse torque igual a zero. Tá? Não vai ter nenhum prejuízo na análise por essa simplificação. Então, a gente vai reduzir aqui nosso esforço, né, de análise num ambiente que já é bem complexo. Vocês vão ver aqui, né, trabalhar com esse equipamento demanda muito capital intelectual. Então, o que a gente puder simplificar sem ter prejuízos, né, no entendimento do equipamento, a gente vai simplificar. Tá? Então, esse torque é baixinho. E aí, pelo balanço entre esses torques, a gente vai ter o torque de aceleração. Tá? Bom, aqui eu coloquei um somatório, né, e aqui eu fui colocando subtrações. Né, por quê? Porque tipicamente a gente vai colocar o sinal matemático da carga como sendo positivo como sendo positivo para intenções de rotação contrárias a um torque eletromagnético positivo. Tá? Então, deixa eu fazer um desenho para poder me fazer mais claro nessa explicação. Tá? Então, aqui está o rotor, está o eixo de rotação. Tá? Nas nossas análises nesse curso, a gente tipicamente vai assumir torque eletromagnético positivo num sentido e torque de carga positivo para o outro. Tá? Então, o balanço entre eles, quando os dois forem positivos, né, digamos assim, um torque eletromagnético de 100 Nm positivo, e um torque de carga de 80 Nm também positivo. Então, quer dizer que o torque de carga está desenvolvendo uma intenção de rotação em sentido horário aqui de 80 e a máquina em sentido anti-horário de 100. Então, o balanço entre as duas é 20. Elas não estão no mesmo sentido. É por isso que a gente subtrai. Tá? Na segunda lei de Newton, quando aparece essa soma, aqui, ó, a gente geralmente considera um sentido para torques para todo mundo como positivo. Então, exemplo aqui, ó, qualquer torque medido nesse eixo de qualquer agente vai ser positivo se ele estiver para cá. Beleza, aí você faz somas. Né? Agora, no nosso caso, a gente caracteriza sentidos distintos para o torque do motor e para o torque da carga. Tá?
tá? Acaba facilitando, ok? No primeiro momento pode parecer que complica, mas depois facilita as análises, tá bom? Essa nossa avaliação nos mostra o seguinte, ó, que se tiver um balanço entre as intenções de rotação de todos os agentes que atuam sobre o eixo, a máquina não acelera. E quando não existe um balanço entre eles, né, a máquina vai acelerar. Ou seja, quando essa somatória de torques aqui for diferente de zero, significa que alguém está impondo mais torque, algum agente está impondo mais torque do que o outro. Então a máquina acelera. Tá? Por outro lado, quando o balanço entre esses torques for nulo, tá? Ou seja, ninguém está impondo mais torque do que ninguém. O líquido entre eles deu zero. Tá? Significa que a máquina vai operar com aceleração nula. Aceleração nula significa eixo travado? Não necessariamente. Aceleração nula significa uma coisa com certeza: velocidade constante. Tá? Então, se a máquina, se existe um balanço entre os torques dos diversos agentes, significa então que a máquina não vai estar acelerando, ela vai estar em velocidade constante. Tá? Bom, a gente então pode usar desse conhecimento, né, em conjunto com a descrição do comportamento de sistemas pelas suas curvas de torque por velocidade, igual a gente fez há pouco, né? E com esse conhecimento a gente vai ser capaz de prever o ponto de operação de uma máquina que traciona uma determinada carga, né? Então a gente vai desenhar as curvas, né, da máquina e da carga em conjunto, no mesmo gráfico, e o ponto que essas duas curvas se encontram, ou seja, o ponto onde o torque eletromagnético fica igual ao da carga, caracteriza basicamente o ponto de operação da máquina, a velocidade que ela vai operar de forma constante. Tá? Eu falo característica basicamente porque vai ter uma pequena diferença devido ao torque de atrito de rolamentos, que é muito baixinho. O rolamento é comprado para se ter um torque baixinho na conexão do eixo com a parte estática. Né? O que a gente está evitando aqui é o efeito, por exemplo, do carro de boi. Né? Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver carro de boi na zona rural, mas você não tem um rolamento ali na conexão da madeira do eixo com a carcaça do carro, né? E é um atrito que você escuta a madeira até cantando, né? Mexe todinho assim, é muito atrito, tá? Então, no caso de rolamentos que a gente usa nos sistemas mecatrônicos, eles são construídos com uma tecnologia mecânica muito grande, tá? A tecnologia de rolamentos é bonita mesmo, e muito conhecimento em mecânica para que o atrito seja baixo. Tá? Então, basicamente, a máquina vai operar onde o torque eletromagnético fica igual ao torque da carga útil. Certo? Então, se a gente fosse, né, agora unir os conhecimentos que a gente abordou aqui na aula, a gente ia ter uma coisa assim, ó, na representação gráfica. Tá? Digamos que a gente tivesse tracionando um içamento, né, a nossa planta mecatrônica fosse um içamento tracionado por máquina de indução trifásica. Então, a gente teria a curva de torque eletromagnético,
da máquina. Dessa maneira, são os possíveis torques que ela desenvolve a cada velocidade mecânica. Bom, é só um ponto também que eu não tinha comentado ainda. A gente vai deduzir essa curva com o modelo da máquina, tá? No final da disciplina de máquinas 2. Tá? Então, essa curva, assim, você não precisa ficar com aquela insatisfação, assim, poxa, por que a curva é assim? O professor mostrou e falou que era porque era, né? Não. Agora eu estou apresentando o formato dela dessa maneira, porque a gente ainda não tem o modelo da máquina desenvolvido. A gente vai desenvolver o modelo da máquina com o passar da disciplina, e aí a gente vai, então, produzir essa curva com o modelo da máquina certinho, tá? E aí nós vamos ver de onde que ele nasce, por que tem esse formato, tá? Bom, então continuando, né, essa aqui é a curva da máquina elétrica, da máquina de indução trifásica. Então ela desenvolve o torque eletromagnético e vai ter a carga de içamento, que pode desenvolver, por exemplo, esse torque de carga aqui, ó. Né? Como a segunda lei de Newton nos mostra, o torque eletromagnético da máquina, pensando a máquina como sendo uma fonte de torque, e realmente quando você compra uma máquina, você está comprando uma fonte de torque. Então esse torque que a fonte disponibiliza, ele vai servir para alimentar dois elementos, a carga útil do cliente e o conjunto rotativo da máquina. Né? Onde esse conjunto rotativo vai ser caracterizado pelo momento de inércia. Né? Então, o que acontece? Toda vez, aqui na curva, né, que o torque eletromagnético está maior que o torque de carga, a diferença entre os dois nos diz qual que é o torque de aceleração do conjunto rotativo. Vai ser isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o torque de aceleração quando a máquina estiver operando, ou quando o sistema mecânico todo, né, máquina mais carga útil, estiver operando a essa velocidade ômega 1 aqui, ó. Então a diferença do torque eletromagnético para o torque da carga vai ser o torque de aceleração angular. Ao invés de eu colocar aqui derivada da velocidade, eu vou só colocar o alfa representando a aceleração angular. E aí, pessoal, a gente vai observar, né, que vai haver torque de aceleração ou aceleração angular em toda essa faixa de velocidades aqui. E aí a máquina vai, né, se a aceleração, a derivada de velocidade, se a derivada da velocidade está variando, né? Se a gente estipular aqui, né, que velocidade positiva está no mesmo sentido de torque eletromagnético positivo, né, como o torque eletromagnético nesse exemplo está maior do que o de carga, a velocidade vai estar nesse sentido aqui também anti-horário. Ela vai estar crescendo, né, com sinal matemático positivo, e aí a máquina vai passando por esses pontos de operação aqui, ó. Enquanto a carga vai passando por esses pontos de operação aqui, ó. Aí a velocidade cresce até um ponto que o torque eletromagnético empata com o torque de carga. Na hora que os dois empatam, essa subtração aqui vai dar zero. E quando ela é zero, o sistema rotativo para de acelerar. Parar de acelerar não significa travar o eixo, significa operar com velocidade constante. Então, esse é o ponto de operação da máquina em regime permanente. Vai ser esse aqui, ó. Velocidade em regime permanente. Coloquei RP aqui, regime permanente.
tá? Então, você partiu a máquina, ela sai da velocidade zero, a velocidade vai crescendo, 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 até chegar num valor de velocidade que não se altera mais. Tá? Então, essa é a velocidade da máquina em regime permanente. Tá? Vai ser o ponto onde a curva dos agentes da máquina se encontram. Né? Esse ponto aqui, onde o torque eletromagnético encontra o torque de carga. Tá? Toda vez que a gente precisar variar a velocidade, né, e os nossos clientes demandam recorrentes variações de velocidade, a gente vai ter que alterar esse balanço entre o torque eletromagnético e o torque da carga. Tá? Então, para alterar esse balanço entre eles, esses níveis de torque têm que ser alterados. Né? Tipicamente, a gente não tem controle sobre o torque de carga. O torque da carga, ele é imposto pela carga e pelo conjunto mecânico conectado a ela. A gente não tem muito o que fazer com ele. Tá? Agora, o torque eletromagnético, esse sim a gente consegue controlar. Né? A gente tem como mudar a forma de alimentação da máquina, né? Impor tensões diferentes nos terminais elétricos da máquina, para que nós consigamos alterar o torque eletromagnético. Tá? E quando a gente varia a tensão de alimentação elétrica, a gente vai, igual eu comentei, vai variar o torque eletromagnético e a gente vai variar essa característica de torque eletromagnético aqui. Tá? Então, a gente é capaz, né? Por exemplo, se a máquina está operando nesse ponto aqui há um certo tempo e a gente quiser que ela opere com uma velocidade maior, nós somos capazes de alterar a tensão elétrica de alimentação e fazer a máquina operar com uma curva de torque que tenha essa característica aqui, ó. Tá? Então, nessa velocidade mecânica, ela passa a desenvolver mais torque eletromagnético. E aí, de novo, não vai existir um balanço entre o torque de carga, que continua nesse nível, e o torque eletromagnético, que agora está nesse nível. Então, toda vez que não existe esse balanço entre eles, o sistema acelera. Acelerar significa alterar a velocidade. Como o torque eletromagnético, que é agora o maior, ele está maior do que a carga, essa aceleração vai se dar no sentido de crescimento da velocidade. Então, ele vai passar a operar nesses pontos aqui, ó, a carga e a máquina, até os dois empatarem de novo nessa outra velocidade. Oi? Pessoal, quem mandou pergunta, pode repetir, por favor? Aqui, se estiver com áudio, pode mandar áudio que a gente até conversa com mais fluência. Eu acho que me... Opa, deu um negócio aqui, peraí. Beleza. Eu acho que o menino falou ali que ia sair só. Entendi, Kevin. Não valeu, cara. Sacou? Entendi. Eu vou te avisando se acontecer alguma coisa. Obrigado, valeu. Aí só respondendo então, a pergunta dele também, né? Então, tranquilo, Lucas, vai ter a aula, né, no portal, todas elas, tá? Vale a resposta para o Lucas, né, para todo mundo. Todas elas vão ser gravadas em canal público aberto, tá bom? Eu tenho uma pergunta também. Você vai postar lá no portal, vai deixar lá no portal? Porque no meu portal não está aparecendo nada. Ô Kevin, nós colocamos no YouTube, geralmente não aviso no portal não, assim, a aula sobe, é só olhar, tipo um dia ou dois depois da aula, tem o meu canal lá, chama Leonardo Adolfo, e aí tem os vídeos, e aí eu coloco um título bem representativo assim, no vídeo para a pessoa se localizar. Então vem uma coisa tipo assim, ó, máquinas e acionamentos elétricos
Engenharia Mecatrônica, o FSJ, isso, esse canal aí. O FSJ, aula 2021-3, que é esse semestre, aula 3, por exemplo, que é essa que a gente está tendo hoje. E aí tem a data e o assunto, tá bom? Então a sugestão é consultar lá, e é aberto, qualquer um pode acessar, tá bom? Tá bom. Valeu, João. O João colocou aqui o link. É o link só do canal mesmo. Valeu, obrigado, cara. Esse aí. Bom, e aí, pessoal, nessa análise que a gente está fazendo, então, nós veremos, né, então, que a variação da alimentação elétrica vai fazer com que se altere o comportamento da curva de torque e velocidade no eixo mecânico, e se a gente alterar o nível de torque corretamente, né, igual aqui a gente estava operando na primeira curva vermelha, né, a máquina já estava lá um certo tempo, com a carga operando nessa velocidade aqui, ó, e a gente alterou a alimentação elétrica. Nós vamos ver com o passar da disciplina como alterar. Tá? E aí, na hora que a gente altera a alimentação elétrica, a máquina altera o nível de torque que ela desenvolve, tá? Geralmente ela altera o nível de torque numa dinâmica muito rápida, tá? Associada à dinâmica de sinais eletromagnéticos. E aí o torque sobe bruscamente, ou em degrau, quase em degrau, enquanto a velocidade mecânica nem mexeu. Então a carga ainda vai estar com esse nível de torque, enquanto a máquina já saltou para esse outro nível de torque aqui, ó. Então, nós vamos ter, pela diferença dos dois torques, um torque de aceleração. E aí, o conjunto rotativo vai acelerar, ou seja, vai alterar sua velocidade, e a máquina vai passar a operar sobre esses pontos aqui, enquanto a velocidade cresce, até chegar ao ponto que ela empata de novo o seu torque eletromagnético com o torque de carga. E a gente passa a operar nesse outro ponto de operação aqui, com essa outra velocidade de regime permanente. Vou chamar de velocidade de regime permanente 2. Tá? Então, nós conseguiremos controlar o movimento do conjunto rotativo e, consequentemente, da carga útil do cliente no espaço, atuando sobre o torque eletromagnético. Tá? A gente pode acelerar, pode frenar. Tá? Para a máquina elétrica isso é transparente, a gente só vai, ou indiferente, tá? A gente só vai mudar a orientação dos ímãs de estator e rotor no espaço. Né? Essa é uma dúvida comum também, pela associação que o pessoal faz com carros, né? Se estiver indo para frente, eu posso colocar uma ré, vai quebrar o motor e tal. No caso aqui não é bem isso. Tá? Na máquina elétrica ela desenvolve, mesmo que você tenha velocidade em um dado sentido, ela consegue criar torque em sentido oposto. Tá? Bom, e fechando aqui, pessoal, o material que eu queria apresentar hoje, eu mencionei várias vezes, nesse último estudo da segunda lei de Newton, sobre o torque de aceleração. Torque de aceleração é essa parcela aqui, ó. Então, até o presente momento, a gente tinha falado do torque eletromagnético, do torque da carga, que são torques impostos pelos agentes externos ao eixo. Né? São agentes que se conectam ao eixo de alguma maneira, eles atuam, eles agem sobre o eixo mecânico, tá? Mas são agentes externos. Tá? O torque de aceleração, ele já é um torque desenvolvido sobre o conjunto inercial do eixo, sobre os elementos constituintes do eixo mecânico. Tá? E existe um parâmetro aqui que representa a dificuldade de se fazer esse conjunto rotacionar, né, que é o momento de inércia, esse J aqui. Tá? Então, quando a gente
acelera, né, um conjunto mecânico, a gente vai promover a rotação de uma série de partículas que estão distribuídas aqui, ó, por exemplo, nesse cenário que a gente usou de ilustração no início da aula, você tem uma série de partículas aqui, ó, no rotor da máquina, tá? No próprio eixo mecânico, aqui no eixo mecânico do dromo, uma série de partículas distribuídas aqui no dromo, tá? Então, todas essas partículas, elas vão impor uma restrição à rotação, porque são elementos inerciais, eles têm massa, né? E para que o conjunto rotacione, a gente tem que ceder energia a essa massa, tá? E existe um parâmetro, então, que nos informa o quanto de energia você tem que ceder a um conjunto rotativo para que ele adquira uma dada velocidade angular. Tá? Esse parâmetro é chamado de momento de inércia, né? A gente até aprende na teoria de dinâmica que a energia cinética de um conjunto rotativo vale meio do momento de inércia vezes o quadrado da velocidade angular do conjunto, né? Então, esse momento de inércia que aparece aqui, ele está nos informando o seguinte, ele está nos dizendo quanto de energia a gente tem que gastar, a gente tem que ceder a esse conjunto rotativo para que ele rotacione a uma dada velocidade. Tá? E aí, da física, né, da parte de mecânica rotacional na física, ou dos cursos de dinâmica, a gente aprende que esse momento de inércia, ele é computado pela soma em torno de todo o corpo que rotaciona, do quadrado da distância de cada elemento de massa ao eixo, vezes a massa daquele elemento. Tá? Então, se a gente pegar aqui um elemento de massa desse, ele vai ter uma massa qualquer, pequenininha, um dm, e ele vai estar aqui a uma determinada distância do eixo de rotação, RI. Tá? Então, se a gente fizer a soma desse produto, RI ao quadrado vezes dm, a gente encontra o momento de inércia do corpo, né? E uma coisa que fica bem marcada aqui na formulação dele é a seguinte, o momento de inércia, ou a inércia rotacional, que é outro nome que esse parâmetro tem, ela depende mais da distância das massas com relação ao eixo de rotação do que da própria massa, né? Isso é uma diferença bem marcante quando a gente compara essa inércia à rotação com a inércia à translação, né? Nos movimentos de translação, a energia cinética vale 1/2 da massa do corpo vezes o quadrado da velocidade de translação, né? E a energia que você vai ter que gastar para fazer com que um corpo se desloque a uma dada velocidade, tá? Depende da massa do corpo e não da forma como essa massa está distribuída. No caso de movimentos de rotação, a forma como a massa é distribuída também interfere. Então, quanto mais distante a massa estiver do eixo de rotação, mais energia você vai ter que gastar para fazer com que o conjunto opere a uma dada velocidade angular. Tá? Então, essa é só uma revisita ao conjunto de momento de inércia, ao conceito de momento de inércia ou inércia rotacional, para a gente ficar mais à vontade para usar esse parâmetro aqui na nossa disciplina. E basicamente toda aula a gente vai
explicar fenômenos usando a segunda lei de Newton, e o momento de inércia vai aparecer, portanto, né, em todas essas explicações. Tá? Bom, e aí eu recomendo fortemente, né, para a gente que trabalha aqui com mecatrônica, que a gente conheça essa segunda lei de Newton de cabeça. Tá? Assim, aquele negócio, você pode questionar a real necessidade disso. Você fala assim, poxa, mas tem as notas de aula, tem os livros, tem o material no YouTube, eu tenho que saber a segunda lei de Newton de cabeça? Tem, porque vai acelerar o aprendizado de vários outros tópicos, né? É igual, por exemplo, um cardiologista, ele tem que saber que uma pressão de 16/12 é alta, né? Não pode olhar no livro, ele até pode, mas às vezes o paciente está na iminência de ter um infarto ou um AVC, né? E é bom que ele soubesse que aquela pressão representa uma pressão alta, a pessoa está numa condição perigosa, né? Então vale a mesma coisa aqui. Inclusive, eu vou passar para vocês uma lista de exercícios que explora bastante esse conceito, né? E eu peço a vocês que façam essa lista com bastante calma, de uma maneira bem cuidadosa, para consolidar o aprendizado. Bom, pessoal, o meu recado hoje era esse. Eu queria, então, abrir a palavra a vocês para perguntas, para considerações, para saber se vocês entenderam o conteúdo. Eu estou à disposição. Eu não tenho nada a acrescentar, não, professor. Obrigado. Sem perguntas. Sem dúvidas. Beleza. Então tá. Moçada, obrigado aí, então, pela presença, né, pelo papo agradável que a gente teve. E semana que vem, então, quarta-feira, né, hoje é quinta, isso. Então, quarta-feira, às 15 horas, deixa eu olhar a tabelinha aqui, o curso de máquinas na quarta às 18. Então, quarta-feira que vem, às 18 horas, a gente se vê de novo, tá? Essa aula, daqui a um dia ou dois, está lá no YouTube, também caso alguém queira rever alguma coisa, vai estar disponível. Nesse meio tempo também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, é só me escrever que eu converso com a pessoa. A gente faz uma videoconferência e esclarece qualquer dúvida que a pessoa queira, tá bom? Boa tarde para vocês, então, até mais. Valeu, Obrigado, bom descanso. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu. Valeu, falou. Falou.